Tum, 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 tum. Tutaram, tararara. Tum, 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 tum. Tutaram. Já começou? Começou a nossa live do Conde? E vocês nem me avisam isso? Eu tô aqui cantarolando, aqui, preparando a live para vocês, vocês não avisam? Vamos lá, começar a live do Conde, então. Saudações a todos vocês. Eu tava cantarolando aqui um Round Midnight. É um som, é um tema que eu gosto muito. É do Thelonious Monk. É. Tum, dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Vamos cantar, gente. Vamos lá comigo. Bolsonaro detesta ver esquerdista feliz, né? Então eu vou continuar aqui. Tô louco. Eu tô louco para que vocês estão percebendo que eu tô com saudade de tocar violão e cantar, né? Em todas as lives como eu venho fazer. Mas já tá quase saindo a situação aqui do meu estúdio, da captação do som e tal. Captação do som do notebook, eu vou te contar, viu? Às vezes eu assisto a live e acho assim. É só a fala, né? O som, esse microfone embutido dos notebooks é só para captar a fala e olhe lá. O do celular é muito melhor. Então, estamos ao vivo também no Facebook. O som do Facebook é sensacional. Você está daí, vocês têm um som melhor. E estamos ao vivo no YouTube. Deixa eu dar um alô aqui para a turma do YouTube que está chegando. Saudações a todos vocês, muita felicidade estar aqui junto com vocês. Round Midnight, é isso mesmo, Marisol Fidalgo. Qual é o meu signo? Eu sou libriano. A Marília Abreu perguntando qual é meu signo. Olá, Conde São Félix, saudações. Luciana Fentanes. Edilberto Andrade, Conde, você é o cara. O cara é o Lula, viu, Edilberto? O Lula, inclusive, assiste a live, depois vai reclamar comigo, vai escrever uma carta para mim e falou: Conde, você está pensando que é quem, ô Conde? O Lula não é mole, não. Ele que é o cara, pô. Aliás, fico pensando, né? O Obama podia visitar o Lula, né? O Obama, eu tô feliz. Marilo Wipe falando aqui no Facebook, eu estou acompanhando as duas conexões aqui do Face e do YouTube. Eu tô, enfim, não é uma. Hoje o noticiário está um pouco fragmentário, né? Tem aí a volta do Bolsonaro e aí eu vou trazer para vocês percepções a respeito dessa volta do Bolsonaro. Eu acho que é esse gorro branco que me deixa um pouco mais luminoso aqui, mais feliz e tudo mais. Hoje também, sabe uma coisa também que me dá muita força? Às vezes eu tenho o privilégio de ter uma rede social muito calibradinha, muito bonita. Sim, os meus amigos, seguidores são ultra qualificados. No YouTube é a mesma coisa, no 247 é a mesma coisa. E assim, então eu não tenho muita experiência, essa coisa do ultradireitista, dos haters, né? Desses caras que odeiam tudo, né? Eu bloqueei, extirpei tudo da minha vida dessas figuras odientas, né? Da vida digital e da vida social, né? Pessoa odienta, para mim, é sinal da cruz, vaza, né? Não rola, não rola. O processo de recuperação dessas pessoas, desses bolsonaristas, recuperação humana dessas pessoas, um processo vai ser lento, vai demorar, ele vai ter de ser coletivo social. Vai ser coletivo social. Eu me lembro que no segundo turno das eleições, muita gente partiu para conversa direta na rua para conquistar voto, né? Pô, chega aí, você vai votar no Bolsonaro, então deixa eu te explicar aqui o que é o cara, torturador, assassino, enfim, você teve aí um corpo a corpo. Muita gente disse que virou voto e tal, só que, veja, a gente teve um processo massificado de mentira, né? E de ódio, é um processo estrutural. Então, da mesma maneira que ele é estruturalmente deletério para a sociedade brasileira, ele precisa ser combatido também de forma estrutural. Evidentemente, as iniciativas individuais, tal, caras pálidas, você vai, tá? O Gelson Romão já apareceu aqui, né, meu querido Gelson Romão, cara pálida.
Sim, você pode continuar, né, tentando trazer. Eu tentei muitas vezes, né? Acho que há um ano atrás eu me dispus a conversar com bolsonaristas. Eu me dispus, eu estou no YouTube, sim, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, a conversar. Eu queria entender a psicologia desses caras. E aí eles apareceram, uma vez eu fiz uma postagem, alguns bolsonaristas ficaram indignados e foram lá e criticaram, e aí eu respondi, e aí a gente começou a tentar criar algum tipo de discussão. Eu lembro vocês o seguinte, eu fui imensamente criticado pela própria esquerda de tentar conversar com o bolsonarista. O que era a tentativa de conversar? A tentativa era assim, escuta, primeiro, você não pode chegar já dizendo, batendo o pé na porta. Eu tinha que atrair o cara, falando, fala o que você pensa, por que você gosta do Bolsonaro? Ah, não sei o quê, mas o que você faz? Né? Eu me lembro de um cara em específico que ele era um entregador de gás, né? Todo respeito à profissão de entregador de gás. Aí eu perguntava para ele, eu falei, escuta, mas você tem faculdade? Ele falou, não, nem terminei o ensino médio. Mas você não quer terminar para conseguir um salário mínimo? Não, eu gosto, meu patrão é legal comigo. Veja, essa informação foi importante para eu poder entender um pouco como é que funciona a psicologia do bolsonarista. O bolsonarista não quer subir na vida. Esse aparentemente trabalhador mais humilde, tal, que mergulhou no mundo do bolsonarismo, ele não tinha essa ambição. Esse é o ponto importante que a gente precisa, acho que sempre colocar em questão, é que assim, a ambição não é pecado, caramba. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer subir na vida, isso é ótimo, é importante. Você tem que se educar, você tem que se qualificar. Inclusive, os próprios já qualificados, que já têm os seus respectivos empregos aí, com o diploma de ensino superior, também precisam o tempo todo se reciclarem, se requalificarem. A vida não para de estudar nunca e tudo mais. Esse processo é um processo que assusta o bolsonarismo e a ultradireita, porque o bolsonarismo e a ultradireita querem a burrice, eles querem a falta de discernimento das pessoas. Isso é o grande combustível deles, é o combustível de um governo de ultradireita. O Haddad explicou isso perfeitamente ontem, do ponto de vista de um país desigual, heterogêneo como o Brasil. Você não tem como o neoliberalismo prosperar num país como o Brasil. O neoliberalismo, isso é até bastante simples e singelo de você compreender, né? Nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, né? Aspas, né? Mas basicamente o país mais poderoso e tal. Você tem condições de ter um governo neoliberal na sua inteireza, enfim, e durar esses 4, 8 anos. Lá eles tinham uma alternância de poder relativamente com governos que não eram tão contrários assim, não era uma alternância, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Basicamente, as políticas econômicas eram muito parecidas entre os dois. O que mudava um pouco era justamente, acho que muda um pouco, né? Essa concepção de costumes, né? De costumes. Então, o Haddad ele trouxe essa questão, acho que muito quente, muito importante para a cena do debate, novamente, na entrevista 247 que ele deu, como uma entrevista histórica, né, uma entrevista importante, e ele disse que nos Estados Unidos o neoliberalismo e essa guerra cultural que está lá é diferente da que está no Brasil. Esse marxismo cultural que o Steve Bannon postula, e o Olavo de Carvalho também, né? Imagina eu falando do Olavo de Carvalho nessa altura do campeonato. Esse cara estava totalmente enterrado já pelo ridículo que ele representa, e ele é trazido de volta para uma cena do debate político em função justamente de uma degradação absoluta do nosso tecido político-social partidário, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar dessas questões fragmentárias do noticiário, dentre elas o PSL derretendo, né? O PSL não derretendo, o partido me lembrou muito PRN do Collor, aquele Partido da Reconstrução Nacional, criado, inventado para impedir o PT de seguir o seu destino e governar o país com a soberania popular. O PRN então, nasceu com o Collor e morreu ali no impeachment também, quer dizer, um partido que foi totalmente devastado. O PSL está caminhando para esse mesmo lugar, né?
Está caminhando para esse primeiro lugar. Bom, só para complementar a resenha inicial com vocês, essa questão da guerra cultural aqui no Brasil, do marxismo cultural no Brasil, que é usado, utilizado, espancado, né, pelo bolsonarismo, pela ultradireita, sem imaginação nenhuma, aqui no Brasil, é para dar sustentação ao governo. Não é para produzir o nacionalismo, o neonacionalismo que se tenta produzir nos Estados Unidos. Porque é diferente, né? Ali nos Estados Unidos, a população tem uma outra relação com a democracia, uma outra relação com a própria governança americana, eles respeitam ali, né? Não é que nem o Brasil que criminaliza a política. Os americanos têm uma certa reverência pela sua Constituição, que é a Constituição mais antiga do planeta. Então, é muito diferente. E o Haddad pontuou isso, porque o Haddad, como eu disse, além de ser um político, além de ser um líder, né, partidário, um líder no campo das ideologias do país, ele também é um ideólogo e um visionário. O Haddad ele é um cara muito especial. A gente precisa ter a devida atenção para o que ele vai produzir, porque eu acho que o Haddad... Eu disse uma vez... quando ele era prefeito de São Paulo, depois de ter sido ministro da Educação, que o Haddad era o futuro da política. Eu sempre disse isso. Na verdade, quando ele ganhou a prefeitura de São Paulo em 2012, era o futuro da política. Por quê? Porque ele tinha um jeito diferente, um jeito... assim, o Lula construiu tudo aquilo em torno dele, o partido, o PT, né, as várias vozes dentro do PT, os vários governos que o PT conquistou o Brasil afora, conquistou esse espaço político muito consolidado, que é indestrutível. As pessoas acham que podem destruir o PT. Não pode, não tem condição. É uma coisa impossível, porque o PT tem representação real popular, tem aderência real popular, e são pessoas politizadas, e são pessoas que estão ligadas a movimentos sociais importantes no Brasil, como MST, MTST, e outros movimentos, tantos de sindicatos da CUT, etc., Veja, não é assim, você não chega assim, vou destruir o PT, não dá, é uma coisa impossível, tá? Agora, o PSL, por exemplo, ele já muda de figura, já é um partido que é destrutível, né? É um partido que ele foi criado para representar uma série de interesses fugidios e imediatistas de conquista de poder, é a reedição do PRN, é um PRN piorado. Eu não sei se vocês conhecem a história brasileira, todo mundo tem um pouco mesmo a minha geração aqui de 40 anos e tudo mais, mas o PSL tem essas características, tanto que esse volume de fraude, queridos, acreditem no Conde, nem começou esse volume de fraude que pipoca aí, de fraude com verba eleitoral, aí você já tem a Joyce Hasselman entrando nessa discussão, quer dizer, é o grande inferno. É bom já ir se acostumando, entendeu? Com o volume de delinquência que esse governo Bolsonaro vai trazer. Eu brinquei hoje, é o seguinte, a brincadeira é muito séria, né? O brasileiro queria ver a corrupção? Era isso que o brasileiro queria fazer? Então agora você vai ver o que é a corrupção. Agora você vai sentir na pele, no seu espírito, no seu dia a dia, o que é um volume descomunal de corrupção, mesmo com a imprensa fazendo beicinho e não fazendo a cobertura virulenta que ela fazia quando o PT era o governo. Quando o PT era o governo, era uma escandalização histérica todo dia, na Folha, no Estadão, no Globo. Agora, a cobertura do Bolsonaro é assim, né? PSL, partido, Gustavo Bebiano, né? Gustavo Bebiano, como é que é a manchete? Abre crise no governo. Hoje ela usou esse enunciado pela primeira vez, depois de muito tempo, né? Abre crise no governo. Gustavo, finalmente eles usaram esse enunciado que foi tão usado contra o PT. Mas assim, é que contra o sistema, contra esse pessoal escravocrata que representa, na verdade, os bandidos, né? Esse pessoal da ultradireita, que não entende nada de governança de país nenhum, a cobertura, o enunciado, o texto jornalístico, ele acaba quase que por inércia funcionando como um anteparo, quase que uma defensiva. O que acontece? Qual que é o sistema hoje do regime de informação? A imprensa tradicional
dá a notícia fria, pretensamente neutra, pretensamente objetiva, cheia de nome tox, texto asséptico, sabe? Aquele texto limpinho, não fede nem cheira. E aí a imprensa progressista, soberana, digital, vai lá e colhe, como se fosse uma fruta meio apodrecida de uma árvore da informação, colhe aquela fruta e renuncia àquela informação que é factual, mas ela não tem a cor necessária para produzir o impacto que ela merece. Basicamente é isso que está acontecendo, né? Então, as mídias alternativas progressistas, a imprensa progressista brasileira está tendo esse papel, que é um papel contemporâneo hoje, que mudou o regime de informação da notícia. Com a internet, com essa massificação da cena digital do texto, da coenunciação, você tem uma cena diferente de produção de informação. Então, por exemplo, você se lembra daquela... Tem um site que é muito interessante, que é o Caneta Desmanipuladora. É esse o conceito. Esse é o grande conceito, acho que da imprensa contemporânea, que busca interpretação conectada com o seu tempo, não uma interpretação chapa branca conectada com os seus interesses. Tá tudo bem no YouTube aqui? Estou acompanhando a transmissão do YouTube, mais ou menos. Deixa eu ler só um pouquinho. Eu tô no meio do brainstorm. Deixa eu terminar esse brainstorm aqui com vocês, né? Que é uma coisa da imprensa que é muito importante, do funcionamento da notícia. Então, a imprensa tradicional, o que move? O que move o texto ali? O texto ali não veja, é até paradoxal, não é pela curtida, pelo clique, porque eles aboliram esse termômetro. Tiveram medo. A Folha de São Paulo saiu do Facebook. A Folha de São Paulo parou de compartilhar as coisas. Eles usam o Twitter mais ou menos, né? Eles ficam só naquela bolhazinha, que é a bolha do site, da home do UOL, Folha de São Paulo, para falar só da Folha, mas o Globo, Estadão, mesma coisa. Ficam naquela bolha deles. E os interesses e a linha editorial que está ali, posta nesse enunciado da imprensa tradicional, é uma linha editorial que a gente conhece, empresarial, da publicidade. Zero compromisso com a verdade, zero compromisso com a população interessada em consumir notícia. Ficam naquela bolhazinha. Como é que é o leitor da Veja? É aquele cara insuportável, entendeu? Com todo respeito. É aquele cara que, sabe, superficial, que não sabe discutir, que não aprofunda nada, que acredita em tudo que eles falam. Quer dizer, o cara compra a Veja para acreditar na Veja. Não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente consome notícia. Não é assim que o leitor crítico procede para poder produzir uma sociedade crítica, inteligente, soberana e forte. Nós temos de ser críticos. Então, às vezes eu me pego. Agora já a minha vida está muito corrida, mas eu gostava de ler a Folha de São Paulo no papel, numa padaria tomando café. Aí alguém falava assim, pô, mas você lê a Folha, cara? Você, um cara que é inteligente, né? Algumas pessoas falavam assim, fala, querido, eu leio, tenho que ler, eu tenho que ver como o meu inimigo pensa, eu tenho que ver como o mercado pensa. Ler a Folha de São Paulo, o Valor, o Estado, o Globo, é saber como é que o mercado está pensando. É importante você ter essa dimensão, muito importante. Claro que tem gente que não tem estômago. Por exemplo, assistir o Jornal Nacional e a Globo News também de uma certa maneira, entender como o mercado está pensando. Só que ali, acho que a gente pode escolher a fonte que a gente quer. Eu acho que o texto dói menos, né, no nosso cérebro, né? Porque a linguagem televisiva, visual, de uma Globo News, de uma Rede Globo, tudo limpinho, naquele Jornal Nacional, aquele sorriso hipócrita do William Bonner, com aquela coisa novelística ali da sequência, toda aquela programação da Globo de dopagem social, sem parar. No fim de semana vem o Luciano Huck, vem o Faustão. Quer dizer, quando eu escuto, às vezes eu escuto gente que quando a gente sai no consultório, a gente vê que eles ligam na Globo, você está na padaria, tem gente ainda pondo na Globo. Às vezes a minha vizinha aqui, ela parece que ela só tem a Globo, escuta só a Globo. Eu tenho vontade de pegar a pessoa e falar, aquela coisa de internação compulsória, né? Falou, não, vai um spa mental para sair
dessa lavação de cérebro que é a Rede Globo, tá certo? Hoje você tem opção, queridos. A pessoa fica lá, né, escravizada com aquele padrão Hans Donner lá, que, enfim, é nazista, é um troço meio nazista, é um troço muito estranho. A Globo já tem várias pesquisas sobre tudo isso que eu estou falando para vocês aqui de maneira, assim, espontânea e no limite da informalidade, mas tem pesquisa séria sobre a Globo, sobre o viés de lavagem cerebral que ela procede. É inédito no mundo. Você não tem uma TV tão poderosa, né, no mundo assim, que domine um país todo, toda a narrativa de um país. Haja vista como ela nasceu logo depois do golpe militar, né? Enfim, vocês conhecem essa história já. Bom, eu estava dizendo do PSL, eu digredi um pouquinho, falei do Haddad, falei que um país como o Brasil não se sustenta com um governo neoliberal sem ter essa argamassa da guerra cultural. Isso também tem os seus dias contados e tem seus limites. E nesse sentido, e nesse momento, nós temos uma nova pressão, né? Uma nova pressão chegando, que é a pressão das denúncias de corrupção do governo Bolsonaro e do partido do governo, que é o PSL. Deixa eu dar um alô aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no... Olha só, parecendo bolsominion esotologado agora, eu posso excluir essas criaturas. Parece que está tendo um probleminha na transmissão do YouTube, vocês conferem isso? Tá tudo bem aqui no YouTube? Digam para mim, mandem coraçãozinho para o Conde. Coraçãozinho para o Conde saber se está tudo bem na transmissão do YouTube. Coraçãozinho está vindo pelo Facebook. Peço para vocês a inscrição no canal do Conde, que atingiu 8 mil inscritos, né? Agradeço a todos vocês. Estamos com 8 mil inscritos. Deixa eu ver aqui que o Pedro Lula Cândido está falando. A corrupção está institucionalizada. É só ver o decreto presidencial número 9.699, de 8 de fevereiro de 2019, que transfere dotações orçamentárias no valor de 606 bilhões. Baita pedalada fiscal. Bom, isso é só um detalhe, né, Pedro? Porque a situação, esse governo é assustador, né? Assustador pela falta também de condições, né, mínimas para governar um país. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Olha só, os coraçõezinhos vieram. Acho que o meu computador é que deu uma engasgada aqui e eu pensei que tinha algum problema na transmissão. Falhou um pouco, mas já estabilizou. Muito obrigado. Leonardo Leon, obrigado pelos coraçõezinhos. Olha só. Bom, vamos... Ficou mudo uns 5 segundos. Vamos para o meu roteiro. Vamos falar um pouco desse noticiário e dessa alta do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é tudo meio ao contrário com ele. Ele sai do hospital e com a crise comendo solta. Sai já com uma grande situação, muita tensão, porque o Gustavo Bebiano, que é um dos dirigentes mais importantes do PSL, está sendo acusado de desviar verba partidária com candidatas laranjas. No caso do Bebiano, acho que é em Pernambuco. Tem o caso também do ministro do Turismo, que é o Marcelo Álvaro... como é que é o sobrenome dele? Marcelo Álvaro, alguma coisa? Ele também tem 4 candidatas laranja. É muita laranjice, né? Em Minas Gerais. E aí, no caso do Bebiano, denúncia da Folha de São Paulo, né? Prospecção, investigação da Folha de São Paulo. No caso do Bebiano, é aquele sistema clássico do político corrupto brasileiro de sempre. O PSL é um caldeirão com tudo de pior que a política brasileira já produziu. Foram todos para lá. É pior que o PMDB. É pior que o PSDB. É pior que o PP. O PSL, em função de ter nascido em torno de uma personalidade, de uma personagem enfim, tão odienta como o Bolsonaro, com tanto ódio no coração e também com tanta limitação
para criar uma situação delicada, e agora a crise chega. A crise chega como chega em todos os governos, né? A crise chega como chega em todos os governos. E eu tô achando, na verdade, a imprensa gosta de uma crise política. E vejam vocês, a gente está no olho do furacão, a gente não percebe direito o que está acontecendo no Brasil. Mas o que a gente tem aqui? O governo mal começou, ele já começou dentro de uma crise inédita. Isso é crise de final de governo. É uma crise de derretimento total de toda a estrutura de um governo. Você tem o PSL fortemente acusado de cometer atos de corrupção muito graves. O PSL, como ele cresceu muito rápido, ele atingiu a verba partidária dele, se não me engano, foi de 110 milhões. Esses caras, quando vem uma verba desse tamanho, e esse é o sistema político brasileiro, eu acho que é um sistema soberano interessante, que foi votado, é lei, né? É lei o partido ter direito a uma verba pública de financiamento. Tá? Então o PSL cresceu muito e ganhou uma verba muito suculenta, que eu acho que bateu 110 milhões. Né? O PT também tem uma verba grande, porque é um partido grande, que elege muito deputado, que elege governador, e é esse que é o termômetro para o TSE calcular qual que é o fundo partidário de cada partido. O PMDB sempre teve muito dinheiro, por isso também que você tem problemas. Né? Esse acho que é o grande dilema de um processo virtuoso que você faz, pensando no bem do sistema político brasileiro, da democracia brasileira como um todo, só que as pessoas elas não usam isso a contento. Por exemplo, é a mesma coisa do Instituto da Delação Premiada. Né? Em tese, parece uma coisa muito boa. Quer dizer, que um criminoso vai delatar o seu chefe para, enfim, punir mais gente, e com isso ele vai receber uma premiação. Eu acho que podia ser diferente. Talvez nos Estados Unidos isso talvez funcione um pouco bem, mas no Brasil não funcionou nada. Virou uma indústria de delação premiada. Virou mais uma zona de crime. A Lava Jato foi isso. Né? Eu não fico mais em dúvida, né? Até um certo ponto eu fiquei em dúvida se a Lava Jato era uma operação direita e tudo mais, era uma operação para buscar realmente combater o crime organizado no Brasil, né? O crime do colarinho branco. Mas agora eu não tenho mais dúvida. Até porque as estatísticas corroboram a minha percepção. A percepção de corrupção no Brasil piorou. Né? O Brasil caiu no ranking da percepção de corrupção no índice que é feito pela Transparência Internacional. O dado acabou de sair. Então, aí então você tem esse esquema, né, do PSL sendo a bola da vez, né, o partido bola da vez. E isso vai realmente causar um estrago no governo nesse momento, justamente no momento em que o Bolsonaro sai do Albert Einstein. O Bolsonaro, eu estava brincando, eu falei, ele devia continuar lá para sempre. Né? Ele devia ficar lá até 2022. Dar uma desculpa aí, tal, uma bactéria, tal, mas ele vai sair. Bom, ele vai sair num momento terrível. E ele já está levando muita atenção para o governo dele, para você ver como as questões são paradoxais e estranhas. Quer dizer, o cara é o presidente da República e a presença dele, novamente em Brasília, causa tensão, porque tem os filhos que vêm junto, a tiracolo, porque tem denúncias contra pessoas importantes do partido dele, né? E porque o governo está numa situação muito estranha, está tentando impor uma agenda artificial, basicamente a agenda do Moro. O Ricardo Vélez Rodrigues está empacado, inclusive também fraudou o seu currículo, diz que no currículo ele colocou que tem uma coautoria com um autor do século XIX. Não sei qual autor agora que ele citou ali. É uma coisa impressionante, né? São assim, todo esse conjunto, né, são fraudadores, são carreiristas, fraudadores contumazes de tudo que você imaginar, até do currículo acadêmico. Né? A Damares também é a mesma coisa, falou que tinha mestrado e que foi Deus que deu mestrado para ela. Né? Então, gente, a gente, Tocqueville, né? Richard Vital, grande Richard, querido Richard, apareceu aqui. Tocqueville, você imagina o mico que é, né? Isso já acabaria com a reputação de um professor de uma escola, de uma universidade privada. Esse cara é ministro.
da educação. Então, assim, gente, calma, que o cabaré, ele já pegou fogo, com 40 e tantos dias de governo, já ficou em ruína, e agora eu acho que tá acontecendo. Tem algum outro problema no cabaré acontecendo. Tá? Tem alguma outra coisa acontecendo no cabaré, que é justamente as acusações contra o PSL. Então, deixa eu ver aqui o meu roteirinho para falar. Então, eu acho que a volta do Bolsonaro está levando tensão ao governo. Está levando tensão ao governo. Você tem aquela situação do Mourão, Bolsonaro, Mourão. Bolsonaro não aceita, o Mourão não aceita o papel que o Mourão desempenhou, mesmo não recebendo o bastão da presidência da República, porque o Bolsonaro ficou com medo de dar o bastão para o Mourão, a desenvoltura do Mourão, quer dizer, que também enlouquece aí os segmentos evangélicos e tudo mais. Então a gente está no momento de muita tensão. E o Bolsonaro não é, particularmente, uma pessoa que administra esse tipo de coisa. Eu acho que ele vai para Brasília, vai ficar quietinho lá, vai despachar do Palácio. Não sei se ele já se instalou no Palácio da Alvorada, já mandou tirar a cadeira vermelha de lá. Acho que ele vai para o Palácio da Alvorada mesmo, né? Tem que ver se ele vai para lá. Vamos ver se ele vai se recuperar bem lá e tudo mais. Mas ele não é uma pessoa que aglutina. O que a gente vai ver nos próximos dias? Aquelas cenas que a gente via no Temer, né? As pessoas indo para o Palácio para conversar com o Bolsonaro e saindo de lá. Aí você tem aquelas fotos escuras da imprensa, né? Aí o ministro entrando, o ministro saindo, não sei o que, administrando. Aí você, né, tendo mais as declarações do general Heleno, né, que na prática é quem está governando o país, e o Mourão que fica ali só na espreita, né? Só na espreita, porque ele é muito importante. E toda a ala militar sabe da importância do Mourão, mesmo que não deem a ele toda essa importância nesse momento, né? Justamente para não acirrar muitos ânimos, né? O Mourão, deixa o Mourão ser proficiente do jeito dele, meio solitário, mas porque ele vai ser importante nos momentos seguintes. Então, a imprensa gosta dessa crise, a imprensa gosta de novela, a imprensa vai martelar em cima do PSL, do Bebiano, como martelou em cima do Flávio Bolsonaro e do Fabrício Queiroz, que está momentaneamente esquecido, mas esse que é o ponto. Nós seremos jogados numa escandalização sem precedente da política de Brasília, política nacional. Sabe por quê? Não é porque a imprensa quer destruir o Bolsonaro, é porque não tem como. Tá? Não tem como. É muito amadorismo. Eles são, inclusive, amadores do desvio, na fraude, na corrupção. Isso fica muito evidente e você vai ter uma enxurrada, né, de denúncias. É só ir atrás. Imagina você. É só você aferir, não precisa ir muito longe, para procurar o que tem dentro do PSL de mal feito, de problema, de desvio, de fraude, sobretudo com a questão do uso da verba partidária. É só cavocar um pouquinho mais. Apareceu em Minas e em Pernambuco. Você acha que em São Paulo não tem? Você acha que no Rio de Janeiro não vai ter problema com o PSL? Tem. Tem um problema que eu estou lembrando também aqui, que o Haddad falou na entrevista, que é o seguinte: a entrevista do Haddad foi muito importante, e a gente vai lembrando de flashes assim o tempo todo, porque é densa, né? Quando você tem alguém com densidade, com soberania política que fala, que enuncia politicamente, você tem assunto para mais de uma semana, né? Então, essa é a diferença. É isso que é a diferença que o Lula tinha quando o Lula estava aqui com a gente, fazendo todas a movimentação que ele fazia. Justamente é isso que também traz, inclusive, um certo grau de estabilidade para a cena política e social. O cara fala, a fala dele tem impacto, tem densidade, tem muito sentido político, mexe com as percepções e ela dura. É uma fala que dura no tempo. Nós estamos, eu já falei isso várias vezes aqui, vocês estão me acompanhando? Eu já falei isso várias vezes. Nós estamos basicamente numa crise de tempo, é semiótico, né? Tudo hoje nesse governo Bolsonaro, nesse governo golpista do Temer, tudo ficou descartável, tudo ficou muito efêmero, tudo chega e morre. A declaração vai lá e cai, a notícia aparece e se rarefaz imediatamente.
Quando você tinha um governo soberano, com representação popular, estruturalmente organizado, dentro de um núcleo, de um círculo de estabilidade econômica, social, dentro do jogo, da regra da democracia, você tinha mais durabilidade do discurso. O discurso durava mais, né? Ele prosseguia, ele ecoava. Hoje, Talma é aquela... Eu costumo usar a palavra pistolagem, né? Deixa eu olhar um pouquinho aqui os comentários de vocês no YouTube, só para a gente poder fazer uma pequena transição aqui, que a gente está chegando já na metade da live. Vamos ver aqui, vamos ver... Bom, saúdo a todos vocês, Terezinha Matos, Bob Juliano. Estou só saudando vocês, não tem nenhuma questão aqui. Tem uns bolsominions perdidos aqui na minha live, mas isso faz parte. Vamos voltar, então, para essa questão do PSL, né? Então, o PSL, partido... Parece que o S é de social, né? Partido Social Liberal, é isso? Como é que o PSL tem um social no nome, na legenda? Não, tem que mudar esse negócio, cara. Não pode. Isso é socialismo comunismo. É um pulinho pro comunismo. Para com isso, né? Daqui a pouco vão começar a acusar o PSL de comunista. O PSL derrete, tá? Você já tem crise, você já tem gente... O Gustavo Bebiano não vai durar. O meu xará, tadinho, acho que ele não vai durar. Muita prepotência, né? Se lambuzou demais com a campanha do Bolsonaro, conquistou o poder, se estapeou para ficar numa posição, o Bebiano, né? Uma posição boa de poder, brigou pela posição que ele ocupa, acho que é de ministro da secretaria, não me lembro qual que é a posição do Bebiano. Alguém me lembra aqui a posição do Bebiano no governo, né? Então ele vai cair, ele não vai aguentar essa pressão, porque inclusive causou um estresse grande. O filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, soltou uma gravação do pai, dizendo que o Bebiano mentiu, quer dizer, baixo nível. Então se preparem. Se vocês acompanharam a agonia do Fernando Collor em 91, 92, se vocês acompanharam tudo que circulou o Michel Temer nesse governo golpista, e o Aécio Neves também, e os governos do PSDB do passado também, com muita intriga interna, muito vazamento de dossiê, um baixo nível terrível interno, estrutural dentro do partido, se preparem, porque o governo Bolsonaro com o PSL hão de produzir a pior percepção de corrupção da história do Brasil. O Sérgio Moro está dentro disso. Está no olho do furacão. Olha só onde o Sérgio Moro foi parar. Sérgio Moro foi parar num governo que tende a ser considerado o governo mais corrupto da história do Brasil. Olha que não é fácil ganhar esse ranking, né? Realmente, a impressão que dá da população brasileira de maneira meio suicida na pulsão de morte, nesse processo todo que arrastou a gente para esse momento que a gente está passando, que nós temos de vencer, né? Ninguém está aqui para brincar, né? A gente tem que ir para cima, né? É fazer história. A gente está fazendo história. A gente aqui nessa live, todos os dias que a gente comenta, que a gente resiste a esse assédio da civilização o tempo todo, a gente está produzindo história. E a gente produz história solidariamente com o Lula. Evidentemente que eu quero falar ainda do Lula, né? Em toda essa estrutura de representação social que ele produziu aqui e que nós temos agora de manifestarmos a nossa gratidão a tudo que ele nos legou, tá certo? O Lula é uma coisa incrível porque, assim, ele ainda é jovem, cara. Esse é o problema, por isso que os caras ficam loucos, por isso que só aprendendo. Quer dizer, um cara que fez tudo o que ele fez e ainda estava forte que nem um touro, com 70 anos de idade, para voltar e arrebentar de novo, só aprendendo um cara desse, tá certo? Bom, você tem então essa estrutura, a imprensa está babando, eles gostam, né? Esse é um pouco o termômetro ali de uma imprensa que, na verdade, não está interessada no benefício da população e que a verdade vem à tona, mas sim nos interesses empresariais que estão por trás disso. Então, o Bolsonaro agora, como a gente já disse, antes dele ter sido internado do Albert Einstein, logo depois que ele voltou daquele mico de Davos, ele virou descartável. Então, ele virou um peso, inclusive para o próprio sistema.
Então ele vai ser expelido de alguma maneira, né? Ele é uma espécie de corpo estranho nesse governo agora que se apresenta no Brasil. O governo já está andando com as suas próprias patas, não é com as próprias pernas, né? Desculpa, mas eu não resisti a essa piada, né? O governo Bolsonaro já está andando com as próprias patas, tá? Então o Bolsonaro não vai reverter nenhum processo agora de tensão. Ele vai levar mais tensão para o governo. Ele vai levar tensão para o governo. Tem bolsominion que ainda acredita no Bolsonaro, que é impressionante, mas é muito pouco, né? Os bolsominions que estão na minha live aqui, sei lá, um mês atrás ou 2 meses atrás era muito mais, né? Eles apareciam e tal, ficavam histéricos, se jogavam no chão, né? Aquela coisa, me joga na parede, me chama de lagartixa, né? Os bolsominions. Agora já tem 1 ou 2. 1 ou 2. Olha lá, o Lula tá preso. Eles só sabem falar isso. Só sabem falar isso também, né? É uma coisa assim, quase que um retorno primal, né? Você retorna pro momento em que o ser humano, né, tava mais ali como primata, né? Lula preso, né? Só isso que os caras conseguem anunciar. Beleza, a vida é de vocês, o cérebro é de vocês, e fiquem à vontade aí para se exporem, né, nessa situação toda que o Brasil está passando. Bom, então a imprensa vai fustigar. O volume de escândalo vai se acelerar. A gente conhece esse filme. O Bolsonaro sair do Albert Einstein é também uma espécie de senha para que se comece, mais uma vez, a imprensa tradicional avance em Brasília. Eles devem ter, gente, desculpa, eles devem ter uma montanha de informação pronta para ser divulgada do volume de corrupção que o bolsonarismo e o PSL praticaram durante todo o tempo. A Globo vai na jugular do Bolsonaro. A rigor, a minha percepção assim, porque você tem outras coisas que extrapolam a mera organização da imprensa, da política, dessa relação assim meio truncada, meio chantagista, a Record, ao Bispo Macedo, ao Roberto Marinho, aos filhos do Roberto Marinho. Tem uma coisa que extrapola, que é assim, eu acho que eles estavam esperando o Bolsonaro sair do hospital para voltar a carga. Porque ninguém sabia muito bem o que aconteceu, ninguém sabe muito bem o que aconteceu naquele hospital, vamos ser sinceros. A gente não sabe de nada. Não sabe se é intestino, se é estômago, não sabe de nada. É melhor nem falar. Nesse caso, eu sou agnóstico, né? Eu não acredito em nada. Se me dá o relatório sobre a saúde do Bolsonaro, que eu acredito. Cadê? Cadê o relatório assinado pela equipe médica? Tem um. Uma coisa que tem que investigar também. 16 dias internado para tirar uma bolsa de colostomia? Não é o previsto, né? O previsto parece que eram 2 dias. É uma coisa um pouco diferente. Bom, é aquela situação assim, né? Eles estão escondendo. Como eles mentem muito o tempo todo e mentiram toda a campanha e a vida inteira, mentiram para se reeleger, o Bolsonaro mentiu furiosamente os 30 anos que ele passou nas câmaras legislativas, na Câmara Legislativa. Como é que você vai dar confiança para um boletim, para uma cobertura da saúde de uma figura dessa? Não vai dar. Eles têm uma tara por mentira. Bom, eu acho que isso também tem a ver com um certo cuidado da imprensa enquanto o Bolsonaro estava internado. Inclusive, por isso que ele ficou internado também. Da outra vez, foi por isso. Para fugir do noticiário, para ser poupado. Bolsonaro é poupado. O cara tá lá no estaleiro, no Albert Einstein, ele foi poupado de tudo, queridos. Vocês perceberam isso? Foi poupado. Ninguém acusou Bolsonaro de nada, pessoalmente, de corrupção. Agora, o jogo é outro. Agora o jogo é outro. Né? Ele voltando às suas... Então, por isso que eu digo que ele leva mais tensão para o governo, né? Tinha muita gente no governo que já estava falando assim, nossa, seria tão bom se o Bolsonaro não saísse mais de lá, não voltasse mais aqui. Agora ele voltou. Agora vocês vão ter que aguentar, porque é um movimento inercial do jornalismo que é praticado no Brasil. Gosta de um calor,
no chefe do país, né? Do presidente da República. Vai tomar calor, o PSL já está no caldeirão, né? Fervendo, o Bebiano está na fritura, grande camarão na panela cheia de gordura quente, né? O Bebiano. E aí nós vamos ser expostos a uma nova narrativa que está começando a se instalar, depois de toda essa desgraça que a gente passou, do Mar de Lama, né, do crime catástrofe da Vale, do incêndio no CT do Flamengo, essas coisas que chocam a gente e que também atraem a nossa atenção e tiram um pouco o foco da questão política, mas a política agora volta com força, e ela volta com força dentro de um governo que não tem nenhum tipo de capacidade de gerenciamento de país, muito complexo. Eles não esperavam encontrar o Brasil assim tão complexo. Eles achavam que o Brasil era aquela bobagemzinha, aquele cocôzinho que era quando o Fernando Henrique era presidente da República. Um país governado só para o eixo Rio-São Paulo, basicamente. Né? Em que você tinha dispositivos assim de operação de fraude que era muito mais simples, muito mais fácil. Você não tinha estabelecido uma rede de fiscalização no Brasil. Tem gente falando aqui, por exemplo, o grupo, os profissionais de saúde mental no Brasil são muito competentes. Eles não vão deixar retrocesso acontecer assim, de uma maneira de cima para baixo, na base do chute na porta. Eles vão resistir. As pessoas resistem. Né? O Brasil, o PT, os governos democráticos deixaram um legado. Não é fácil destruir tudo isso assim de repente. Veja, a gente evidentemente, a gente fica numa situação difícil, né? Pô, o cara destruiu toda a estrutura do trabalho, o Ministério do Trabalho. Você vê que é emblemático? Destrói o Ministério do Trabalho, extingue. Lembra daquela foto que o cara estava tirando o letreiro do Ministério do Trabalho no segundo dia de governo Bolsonaro? É uma foto emblemática. Você pegar aquela foto e sobrepor a foto do crime da Vale, em Minas Gerais, você vai ter a extinção do Ministério do Trabalho e o maior acidente de trabalho, que não é acidente, é crime, da história do Brasil. Não sei se do mundo, tem que ver, mas do Brasil. Já falaram isso, esse dado já está posto, o maior acidente, porque foi um acidente de trabalho. Porque os funcionários da Vale estavam trabalhando ali no refeitório. Acho que estavam almoçando, não sei que horário que foi, mas eles estavam ali, enfim, muita gente pilotando ali os seus tratores e tudo mais. Né? Tinha nutricionista, enfim, que morreu, não sei nem se o corpo dela foi encontrado. É uma situação dramática. E a gente vai ser exposto, então, aguardem, porque nós vamos ser expostos a um escândalo de corrupção inédito, muito maior do que tudo que a gente viu. A gente viu até hoje essa fraude pré-fabricada, né, em cima da Dilma Rousseff, em cima do Lula, essa coisa que ficou sempre com esse gosto de nunca ninguém sabe realmente o que aconteceu. Né? A Dilma Rousseff foi impedida por pedaladas, mas o governo agora está transferindo 600 bilhões. Quer dizer, está fazendo coisas extremamente mais graves. Nem chega, né? Na verdade, o que a Dilma Rousseff fez, a gente chama de engenharia financeira, é uma coisa assim absolutamente normal, todo governo faz isso, tá certo? Então a gente ficou com aquela pauta fantasmagórica da Dilma corrupta, coisa que nunca se provou, e ela tá lá na casa dela, no bairro da Tristeza, em Porto Alegre, um bairro de classe média, uma casa simples, um apartamento simples que ela mora. Essa é a Dilma Rousseff corrupta, que acabou com o Brasil. Né? Então, esse tipo de narrativa que foi fantasmagoricamente criado, a impressão que eu tenho é que nós teremos agora a lição. Todo brasileiro agora vai ter a devida lição, que ficou escandalizado com um processo de corrupção que não existiu, que foi pintado, que foi plantado por um poder judiciário tomado de fake news, e eu vou falar disso daqui a pouco com vocês, se der tempo. E agora você vai ter realmente... Você queria corrupção, querido? É isso que vocês queriam? Corrupção? Queriam ver corrupção? Agora vocês vão ver o que é corrupção. Né? Agora você vai sentir o que é corrupção de verdade. Né? Nem Collor, nem PSDB,
nem PMDB, né, foi tão fundo na lama como nós iremos assistir o bolsonarismo e o PSL, porque eles são muito amadores, são muito afoitos. A gente percebe que assim, o partido mal apareceu, eles já pegaram toda a verba partidária para eles, né? O Bebiano bota lá a ex-assessora para ser candidata. Imagina, você pega a sua ex-assessora, fala, vai ser candidata, minha filha. Ela teve 1.200 votos, basicamente, mil alguma coisa de votos, incipiente para deputado estadual lá no Pernambuco, e gastou 400 mil reais em gráfica, né? Gráfica. Aí você vai na gráfica, Folha de São Paulo foi na gráfica. Parece a casa do Fabrício Queiroz, né? É um buraquinho, né? Não tem nem impressora de computador. A pessoa nem sabe o que aconteceu. A dona da gráfica. Não, o Pedro Maia está dizendo 270 votos, mas acho que esse foi de Minas, tá? A de Pernambuco teve 1.000 e pouco. Essa notícia aí eu fechei hoje, tá? 1.270, eu acho. Mas é muito pouco, quer dizer, 1.270 votos, receber 400 mil reais de verba partidária. O Gustavo Bebiano botou no bolso esse dinheiro. Fala sério. É óbvio. Não tem nem o que discutir, tem que apurar e ver, e pegar, e ver se as pessoas não vão morrer assassinadas, né, antes de deporem, né, que elas precisam depor, né, a justiça precisa lá pegar, né, enfim, isolar o local do crime, né, se tem justiça para investigar esse tipo de coisa. Então, imagina o que aconteceu no resto do Brasil com o PSL. O cara viu aquela montanha de dinheiro do fundo partidário, o que você acha que ele fez? O Brasil todo histérico falando da corrupção do PT, a imprensa não dava a menor bola para qualquer problema que tivesse com o partido do Bolsonaro com o Bolsonaro. Você tem a montanha de corrupção do Bolsonaro na vida toda dele, a imprensa mal cobriu, começou a cobrir de uns tempos para cá, só começou com aquela funcionária do açaí do Bolsonaro. É açaí, laranja, goiaba e banana, República de Banana, né? Tá uma salada de fruto, Brasil, né? Açaí, laranja, goiaba e banana, que é a República das Bananas. Vou fazer uma salada de fruta amanhã, vou comer ao vivo aqui com vocês, né? Açaí deve ficar gostoso, né? Goiaba vermelha, né? Goiaba vermelha não, né? A goiaba jamais será vermelha, né? A goiaba branca da Damares. Fala sério, que pesadelo é esse? Socorro, manda coraçãozinho para mim que eu tô ficando tenso. Então, a gente vai ser exposto a isso. E o Jornal Nacional vai cobrir com toda aquela hipocrisia dele, assim, né? Maior escândalo de corrupção da história. Nós vamos chegar, talvez no meio do ano, a gente vai estar nesse tipo de narrativa. Alguém aqui não conhece o PSL? Esse partido de proveta, criado para aglutinar interesses, para impedir o PT? Não podia dar outra coisa. Então, vai ruir. Tudo vai ruir. O problema, eu sempre digo aqui, é um problema de tempo. Esse pessoal não consegue ficar no poder. Não vai rolar. Olha lá, tem Bolsonaro aqui ainda no sonho, ainda, né? Então, nós vamos assistir isso tudo. Toda essa escandalização, esse escândalo que a imprensa gosta de produzir, vai ter pressão, vai cair ministro que nem dominó, assim, vai cair um monte, o governo não vai sustentar mais, e acho que no meio do ano a gente já vai ter, né, vamos ter uma situação diferente, né? É bom não esquecer que tudo isso que está acontecendo tem uma explicação também que pode passar pela atitude do Lula de não trocar a liberdade pela dignidade. O Lula é uma pedra imensa no sapato do sistema brasileiro. O fato dele se manter ereto, dele se manter altivo, dele continuar escrevendo para as pessoas e continuar se comunicando, enfim, isso deixa e vai construindo um sentimento dentro de todo brasileiro que ainda se dá o direito de acreditar na civilização e na democracia. Ele vai deixando um legado
quase um ano já preso de maneira arbitrária e política, 2 processos que não param em pé e não se sustentam. A luta vai continuar ferrenha em função disso, e nós vamos tentar de todas as maneiras. Das maneiras via judicial, via popular, via tudo que vier, entendeu? Tudo que vier, porque um país, queridos, uma sociedade, ela não se constrói apenas com as coisas estabelecidas a priori. Com o poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, as polícias, os poderes, os aparelhos, como diria o Althusser. Ela não se constitui só disso. A língua também é uma instituição, o discurso também é uma instituição. A negociação sobre tudo isso, real, que acontece na prática, pragmaticamente, entre setores dos trabalhadores, das populações e dos segmentos empresariais, até da classe média, que é meio dopada no Brasil, mas até da classe média, é isso que move, esse é o combustível de uma sociedade. E essa é a diferença, em grande medida, da esquerda e da direita, do conservador e do progressista. Porque o progressista, ele quer avançar, o conservador quer estancar, está no nome, está no conceito. Então, o conservador é aquele cara assim, não, tem que respeitar a lei, mas é seletivo, né? Tem que respeitar a lei quando é contra o seu adversário político. Quando em função ao seu, algum partidário desse conservadorismo, é perseguição. E aí a gente tem todo esse jogo semântico aí, que é um jogo do discurso, que é a disputa semântica, que é a disputa política. A disputa política é essa. Para você ter uma ideia, o Poder Judiciário brasileiro está tomado de fake news. Hoje eu fiz um programa, o Papo com Linguista, com 2 queridos linguistas amigos meus, trazendo o Pablo Arantes e o Leonardo Couto, trazendo o tema da fake news. Inclusive, eu recomendo para vocês um programa que vai ser reprisado hoje na TV 247, às 22 horas, tá? Na íntegra, para vocês, um debate muito qualificado. Nós trouxemos 2 artigos sobre fake news da revista Science e outro da revista Nature, porque são tentando entender fake news com um olhar científico. Nós precisamos cuidar desse tema com muita atenção, porque é um tema que dominou demais, que domina demais e que está sendo determinante demais para as democracias do mundo todo. Agora a Índia está lá com 900 milhões de eleitores, com um problema com o WhatsApp igualzinho no Brasil. Igualzinho no Brasil. Com gente chegando ali com tudo para fraudar, para ir com toda a violência, com toda a virulência. Então, eu acho que nós temos de ter a devida atenção a todos esses fenômenos e entender de que a sociedade não é só composta por instituições estabelecidas. Inclusive, tem um fundamento que outrora foi muito invocado no STF, que é que a lei não pode superar o homem, não pode superar o direito do homem. O Toffoli já falou isso, o Celso de Mello já falou isso um par de vezes, né? Agora não sei se eles vão falar mais. Quer dizer, por que existe um STF? Justamente para adequar também as leis e trazê-las para a presente discussão na sociedade, viva na sociedade. Assim também é o dicionário. O dicionário Wise, por exemplo, ele vai pegar as palavras que começaram a serem usadas e que não eram usadas nos anos 70. Precisa atualizar o dicionário, precisa dicionarizar, precisa lexicalizar sentidos e palavras que são importantes para, inclusive, não só para a sociedade, para o uso popular, mas para o uso político. Tá certo? Então, a sociedade é feita assim. Então, é a diferença básica entre o progressismo e o conservador. Nós queremos mudar, nós queremos avançar. E, nesse sentido, essa postura do Lula de não se vergar diante de um poder judiciário tomado... Veja, o poder judiciário tomado de fake news. Nós falamos isso no programa. E aí, para encerrar, eu vou deixar essa dica para vocês. Peguem qualquer arguição do Moro no YouTube, porque elas estão lá disponíveis. Ou da Gabriela Hart, ou daquele juiz lá do Rio de Janeiro, o Bretas. Qualquer juiz da Lava Jato. Pega o Dallagnol falando, se puderem, né? Pega o Dallagnol falando. Eles não ligam lé com cré. É uma coisa infernal.
é infernal. Hoje um jurista disse que o anteprojeto do Moro, o anticrime, foi mal escrito deliberadamente para deixar brechas e para você adequar isso depois, justamente pela má redação, pelo mau português, mas eu discordo desse jurista. Eu acho que realmente o Moro e a equipe são prejudicados intelectualmente. Acho que o texto saiu mal escrito porque eles são realmente maus redatores. Eles não dominam a língua escrita. Dominam com extrema dificuldade. Tanto que vocês sabem que o Moro, a peça dele acusatória contra o Lula, já foi desconstruída e destroçada num livro do filósofo Euclides Mance, dizendo ali das 14 falácias básicas, né? E tem mais, mas das 14 gritantes, são incompetentes. Tagino Silva está dizendo assim. Eu diria até mais do que isso, são incapazes, né? Se fizer o Moro passar por um psicotécnico, vai ter dificuldade. Então, o judiciário brasileiro, evidentemente que ele atende a interesses das elites e tudo mais, e viu na condenação do Lula uma maneira também de condenar o povo brasileiro, pobre trabalhador, para continuar e perpetuar aquele tipo de preconceito que é arraigado na sociedade brasileira, escravocrata, porque eles representam isso. Você vê a pauta do Ministério Público, ela estava mudando nos governos Lula e Dilma, porque você tinha gente das classes populares chegando no Poder Judiciário através do ProUni, através das bolsas que eram concedidas pelo governo, para dar a chance da população brasileira estudar. Nós íamos renovar o Poder Judiciário brasileiro se a gente continuasse com um processo democrático no governo Dilma. Podia até ser outro governo agora, um governo do PSDB e tal, se a Dilma completasse o segundo mandato e nós ainda estivéssemos em democracia no Brasil. Sem dramas, né? Sem dramas. Poderia não ser o PT. Estava encaminhando para não ser o PT. Mas dentro da democracia, não fora da democracia. Agora eles truncaram o processo e deram razão, inclusive, para o PT ficar mais forte. Quer dizer, só me tira com golpe, querido? Não vai me tirar no voto? Não vai jogar comigo? Vem dançar comigo. Vem ser meu amigo. Essa é a música do Clube da Esquina, né? Vem dançar comigo, vem ficar comigo. Então, eles ficaram tomados por um processo de fake news infernal. Você vê o Moro falando, é baseado em notícia da Veja, em notícia do Globo, em notícia da Folha de São Paulo, tudo difuso, tudo coenunciado de maneira bastante prejudicada, sabe? Precária, com pressupostos baseados em fake news. Então, a fake news, nós chegamos a essa conclusão hoje, ela dominou o Poder Judiciário brasileiro. Por isso que a Rosa Weber não sabe como combater a fake news, porque ela é parte da fake news. O Poder Judiciário está tomado por esse regime de informação fraudulenta usado pelo Bolsonaro e usado pelos detratores do PT, detratores da esquerda democrática brasileira. Eles estão encurralados. Então, todo esse processo agora vai entrar em entropia. Nós vamos assistir o PSL derreter. Agora não é assistir de camarote. Agora é a gente ir para cima, tá? Junto com os trabalhos do Congresso Nacional. Eu quero já encerrar essa live, gente, já está passando de 1 hora. Agradeço imensamente a presença de vocês. Desculpa se eu não consegui ler a contento os comentários, mas eu tô ainda me educando nisso, para conseguir ler os comentários durante a live, mas a live você sabe que o Conde vai, solta, desembesta, falar, não para mais. É o esquema. Um peixinho, que bonitinho, mandaram um peixinho, coraçãozinho chegando aqui. Eu agradeço imensamente, peço as inscrições no canal, peço o compartilhamento da live, a divulgação do canal do Conde no YouTube. Lembrando que teremos hoje, então, a reprise do Papo com Linguistas, 22 horas na TV 247. Amanhã eu vou voltar, provavelmente, com entrevista. No fim de semana vamos ter também. E vamos continuar observando aí tudo que está acontecendo na cena política brasileira. Um beijo muito grande para vocês. Muito bom estar em companhia de vocês. E a gente se encontra na próxima live do Conde. Valeu!